Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, fala isso, tenho, porém, repita isso comigo, por favor. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Uau! Só a leitura já é suficiente, né? Nós estamos na nossa série... agora eu voltei ao raciocínio, né? Eu ia falar, preciso que você me ajude a pregar hoje. É isso que eu tinha falado, já me atrapalhou. Então, quando eu parar aqui, que eu me perder, às vezes eu me perco no texto, it's ok, não tem problema. Você aproveita a oportunidade e começa a dar um glória a Deus, um aleluia, levante a sua mão. Quando o pastor para tomar água, gente, é uma oportunidade perfeita para você glorificar o nome de Jesus. Então, todas as vezes que eu for beber água, você levanta a sua mão, dá um glória a Deus, exalta o nome de Jesus. Assim você vai... Olha, quem assistir na live vai parecer que o fogo está caindo aqui. É uma brincadeira que a gente faz, mas por quê? Eu quero que você participe do culto também. Nessa hora da mensagem, essa mensagem... Uma vez eu congreguei numa igreja americana por alguns anos. E eles tinham um hábito bem peculiar. Quando a mensagem tocava eles... Gente, eles saíam lá de trás, assim, correndo, marchando no corredor, tirava dinheiro do bolso e colocava dinheiro assim no púlpito. Eu ficava escandalizado, eu falei, misericórdia, o que é isso, Jesus? Era uma igreja africana mesmo, da Libéria. Americana porque era inglês, mas o culto era africano. E eles saíam correndo assim, da frente e colocavam dinheiro. Aí eu perguntei pro bispo, por que vocês fazem isso? Ele falou, quando a pessoa é tocada pela palavra, que Deus fala com ela, ela quer expressar gratidão. Então ela glorifica sim, ela levanta a mão sim, mas ela fala, eu não posso deixar isso passar, eu tenho que ofertar alguma coisa ao Senhor. E ela vinha na frente e entregava a sua oferta. No púlpito assim, jogava dinheiro, às vezes no degrau, estava cheio de dólares ali. O que é isso? É alegria quando a palavra fala com a pessoa. Porque a palavra ela vem para nos confrontar, nos transformar, ela vem para nos corrigir. Então, expresse gratidão quando a palavra falar com você. E quando não falar, adore do mesmo jeito. Você não adora pela palavra, você adora por Jesus. Então adore do mesmo jeito. Nós estamos na nossa série Cartas de Jesus. Ficamos 3 semanas no capítulo 1, falando sobre onde João estava quando ele recebeu essa revelação. E agora nós vamos falar um pouquinho do capítulo 2, começar a entrar nas cartas em si. Na semana passada, nós falamos sobre a visão que João teve do Cristo glorificado, que lembra que ele viu Jesus vestes talares, cinto de ouro, os seus cabelos eram brancos como a lã, olhos de fogo, os pés eram reluzentes e a sua voz era como o som de muitas águas. E no final do capítulo 1, Jesus então decifra, ele descreve, ele explica algumas partes da visão para João. E ele fala assim, as 7 estrelas são os anjos da igreja. Anjos, a palavra vem do grego angelos, que significa mensageiro. Então nós cremos que ele está falando, as 7 estrelas são os pastores das igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas em si. E é importante nós notarmos que mesmo que Jesus estivesse mandando a mensagem para as igrejas da Ásia Menor, cada uma tinha uma mensagem específica, essas mensagens ainda são válidas para nós hoje, e nós devemos atentar a elas e aplicá-las à nossa vida. Por quê? Porque no final de cada carta fala assim, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às
igrejas. Então a carta não era apenas para uma igreja específica, mesmo que ela retratava ali o que estava acontecendo no contexto daquela igreja. A carta era para todas as igrejas, por todos os tempos. E não só isso, nós podemos usar a carta para a igreja num contexto congregacional, mas também para mim e para você, porque nós somos a igreja de Cristo. Então, nós temos que ler isso, e nós temos que aplicar a nossa igreja hoje, e precisamos aplicar também a nossa vida hoje. A carta foi enviada ao pastor dessa igreja. Começa assim no capítulo 2, ao anjo da igreja em Éfeso. Escreva. Eu quero que você entenda que João agora se tornou um escrivão. Quem estava ditando essas palavras era o próprio Jesus. Jesus estava falando: João, você vai escrever exatamente o que eu quero comunicar com essa igreja. E ele falou ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, escreva isso. Por que o pastor foi colocado como recipiente dessa carta? Porque o pastor foi colocado por Deus na igreja para cuidar da igreja. Ele é responsável pela igreja. Então ele não envia a carta num contexto geral, ele endereça ela ao pastor. Ele fala: a este pastor você vai falar isso. Por quê? O pastor tem a direção da igreja. Qual pastor, tal igreja. É bem normal você ver que a igreja se parece com o pastor que está direcionando ou está guiando ela. Mas por que Deus prefere fazer dessa forma? Eu vou aqui conjecturar que Deus não fere princípios. Deus não queria passar por cima da autoridade que Ele mesmo delegou. Então Deus não escreveu uma carta que seria para corrigir a igreja e direcionou ela a qualquer membro ou a um líder da igreja. Ele direcionou aquele que Ele colocou como responsável daquela parte do rebanho. Deus não pode ferir os seus próprios princípios e nem passar por cima da autoridade que Ele mesmo delegou. Ele foi quem estabeleceu o pastor como líder da igreja. E às vezes, para nós agradarmos as pessoas, o pastor abre mão dessa autoridade. O problema é que o pastor pode até abrir mão da sua autoridade, mas ele não pode abrir mão da responsabilidade. A autoridade Deus delegou a ele pode abrir mão dela se ele quiser. Não deve, mas pode. Agora, a responsabilidade ele não pode. Por quê? Porque será cobrado do pastor todas as almas, todas as vidas que Deus colocou sob o seu cuidado. Hebreus capítulo 13, no versículo 17, diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Um dia na eternidade, quando nós chegarmos diante de Cristo, Deus não vai apenas pedir para mim contas sobre a minha própria vida. Preste atenção, este é o peso colocado sobre um líder espiritual. Tem muitos querendo ser líderes sem contar, sem contabilizar o peso que isso encarrega. Quando você chegar diante de Deus, se você não lidera, mesmo que você vai prestar conta da sua família, você é líder da sua família também, dos seus filhos. Mas quando o pastor chegar diante de Cristo, ele não vai perguntar como estava você e a sua família apenas. Ele vai pedir conta de todas as almas que ele deu para que eu cuidasse. Eu vou prestar conta delas. Aí o texto continua. Você vai obedecer os seus líderes, ser submisso a eles, porque eles zelam de vocês como quem deve prestar contas, para que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. O pastor tem que fazer com alegria, ele tem que fazer com amor, ele tem que amar as ovelhas com amor, mas a ovelha tem a sua parte também. A obediência e a submissão da ovelha fazem com que o pastor faça o seu trabalho com alegria. Quando Jesus escreve isso, quando Jesus mandou o autor de Hebreus escrever isso, ou quando Paulo escreve nas suas cartas falando da relação do pastor e da igreja, ele tinha em mente uma ovelha e um pastor que caminhariam todas as suas vidas juntos. Você entendeu o que eu falei? Eu acho que você não entendeu.
Quando Jesus escreveu isso, através do autor aos Hebreus, e quando Paulo escrevia as suas cartas, principalmente as pastorais, não existia o problema de pular de igreja em igreja. Mesmo que Paulo já tinha, pastor Fernando, ele já tinha avisado que nos últimos dias as pessoas iam buscar mestres segundo aquilo que coçava os seus ouvidos. Então, quando ela não gostava do que o pastor falava, ele já falou, um dia vai chegar, ainda não chegou, mas um dia vai chegar, Paulo falando, que as pessoas quando não gostarem do que você falar, vão buscar outra igreja, porque lá o pastor fala o que agrada a elas. Mas não era o propósito de Deus, preste bem atenção. Por que Deus fala assim, o pastor vai prestar conta da ovelha? Porque ele queria que o pastor e a ovelha andassem juntos por todos os dias das suas vidas. Senão ele não poderia cobrar do pastor. Como que Deus vai cobrar de mim se eu passo 6 meses com uma pessoa, 1 ano, 2 anos com a pessoa, depois ela vai para outro pastor, depois para outro pastor, depois para outro pastor? Deus não pode cobrar de mim aquilo que eu não tive nenhuma participação. O propósito de Deus, irmãos, e eu não estou falando isso para você ficar na fila, não. É para você ficar na igreja que Deus te plantar. O propósito de Deus é que nós aprendamos a nos submeter e obedecer os líderes que Ele colocou sobre nós. Pastor, então eu nunca posso sair de uma igreja, não é isso que eu estou dizendo. Quando há um desvio de caráter, quando há um líder que não está seguindo a Bíblia, você deve sim orar a Deus para buscar outro lugar. Mas se não houver desvio de caráter, se a Bíblia está sendo pregada, se o pastor é um homem de Deus, se a pastora é uma mulher de Deus, você deve se submeter e obedecer, porque ele vai prestar conta de você diante de Deus. Paulo não tinha isso. Isso é um problema mais recente na igreja. Eu posso dizer que, na verdade, é um problema dos últimos 30 anos da igreja. Porque eu me lembro... Não me lembro que eu não tenho 30 ainda, mas eu... Sorry, guys. Não podia passar essa. Mas eu ouvi falar, me contaram, que antigamente o crente convertia numa igreja e morria na mesma igreja. A não ser que mudasse. Logicamente, nós temos na Bíblia pessoas que mudaram de cidade. Aí Paulo fala assim, olha, recebam essa pessoa bem aí. Quando ele chegar aí, recebam ele bem. Eles foram muito úteis para a gente aqui. Paulo, na igreja mais problemática, que era dos corintianos, Paulo não mandou ninguém sair da igreja, e nem o pastor. Paulo falou o quê? Trata do problema, trata da pessoa, cuida dela. Se ela não quiser ser tratada e se arrepender, aí você afasta da igreja. Agora, tem uma grande diferença. Ela não era aceita em nenhuma outra igreja. Peco nessa igreja, não me submeto nessa igreja, não obedeço o pastor aqui na igreja, não quero me arrepender dos meus pecados, aí eu pego as minhas malinhas e vou para outra igreja, porque lá ninguém me conhece, mas Deus te conhece, abençoado, e Deus sabe o que você fez. Arrependa-se, submeta, porque este pastor vai prestar conta da sua alma diante de Deus. Deus não pode responsabilizar um pastor por pessoas que não querem ser pastoreadas por ele. Não tem como. Eu vou até falar, se você está aqui e não deseja ser pastoreado pela gente, pelo grupo pastoral aqui dessa igreja, it's okay, busque outro, mas não perca o seu tempo aqui. Gente, o problema com a submissão, ele está sendo revelado cada vez mais hoje. Porque hoje todo mundo tem uma opinião. Porque todo mundo tem internet hoje. E a opinião, e o que está me pegando, é que a opinião não vem da Bíblia. A opinião vem na internet. A opinião hoje não vem do que você leu e viu. Eita, eu li isso aqui, não bateu com o que o pastor pregou. Vou conversar com o pastor. Vou lá, pastor, mas peraí, eu estava lendo lá em Apocalipse. O senhor falou isso, mas a Bíblia está falando isso. Por que essa diferença? Vamos explicar aqui, vamos conversar. Não, as opiniões hoje é o quê? Pastor, eu ouvi o outro pastor falar isso. Pastor, eu vi um vídeo lá, de um atribulado, que falou isso. E agora, eu quero ter a minha opinião acima do pastor que Deus colocou. Meu Deus, misericórdia. Esse problema não existia na igreja primitiva.
Não existia, não fazia sentido. Paulo, ele visitava as igrejas e com certeza se alguém saísse dessa com um problema e chegasse na outra, Paulo repreenderia na outra também. Uma das coisas boas que nós temos hoje são as denominações. Por quê? Tem gosto, tem igreja para todo gosto. Você vai se encaixar em muitas igrejas. Porém, o problema disso também é que houve divisão no corpo de Cristo. O pastor da tal não fala com o de tal, o da tal não fala com o outro, e não fala com o outro, que nós estamos tentando quebrar aqui em nome de Jesus. Mas o que acontece? A pessoa pecou lá na outra igreja, causou um escândalo, fez uma coisa que não devia ter feito, ao invés de se arrepender, se submeter à correção pastoral, ela vai buscar outro pastor. Daí esse pastor, vamos supor que ela veio para Freedom, e eu não tivesse relacionamento com aquele pastor, eu recebo ela aqui, eu cuido dela, eu ouço o lado dela, aí depois de um tempo, ela é legal. Eu coloco ela para liderar no nosso meio também, porque até agora não deu problema. Mas eu nunca liguei para o pastor que cuidava dela para saber o que aconteceu. Olha o perigo. Deus não fez a igreja assim. O propósito de Deus é que a ovelha e o pastor ficassem juntos até a sua volta. Agora, rebeldes sempre houveram, bodes sempre houveram, joio sempre vai haver no meio da igreja. Porque qual a característica de um bode? Qual a característica de um joio? Que não se submete à liderança. Ele parece muito com crente, mas ele não consegue se submeter. Ao pastor foi dado autoridade para direcionar a igreja. Ele ouve do Espírito e direciona a igreja. Todos podem ouvir do Espírito, com certeza. E devem ouvir do Espírito. Porém, Deus não é Deus de confusão. É Deus quem direciona a igreja. E se Ele colocou o pastor para direcionar a igreja, Deus vai falar com o pastor. Agora, Deus pode usar pessoas para falar com o pastor? Com certeza, gente. Um pastor sábio, ele vai ter conselheiros. O pastor tolo não vai ter conselheiros. Ele vai querer fazer tudo sozinho, sem pensar, sem conversar. Mas um pastor sábio vai ter conselheiros ao seu redor, que possam falar, mas pastor, eu estou ouvindo de Deus isso, confere contigo. Pastor, eu estava orando isso, e essa situação, será que não é melhor resolver assim? Confere contigo. Mas as pessoas conselheiras são ótimas, mas cabe ao pastor a decisão e a direção da sua igreja. Nós vemos isso, Jesus ia escrever uma carta muito importante para a igreja de Éfeso. Jesus escrevendo, ditando a Pedro uma carta, e ele fala, ao pastor da igreja de Éfeso. É para ele, é ele que tem que ser cobrado, é ele que tem que ser alertado, é ele que precisa corrigir, é ele que tem que primeiro dar o passo e se arrepender. Começa pelo pastor, todo arrependimento congregacional começa pelo pastor. Então Jesus agora no capítulo 2, ele voltou a atenção dele para a igreja, e ele começa a falar, a igreja de Éfeso. Onde nós vamos encontrar a igreja de Éfeso na igreja? Não, melhor, na Bíblia, desculpa. Nós vamos encontrar a igreja de Éfeso na segunda e na terceira viagem missionária de Paulo. Capítulo 18 e capítulo 19 de Atos. Depois você vai lá e você vai ler. Essa é a igreja de Éfeso, você vai ver o que estava acontecendo lá. Éfeso tem uma carta direcionada para ela, a carta aos Efésios. Você vai poder ler isso depois também. Agora, muito importante, primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo foram escritas por Paulo, enquanto Timóteo também pastoreava essa igreja. Então, quando você lê Atos 18, Atos 19, Efésios, 1 e 2 Timóteo, vai relatar as coisas que estavam acontecendo nessa igreja. Eu não tenho tempo de passar por todas elas, mas você vai ver que Paulo fala para Timóteo, nos últimos dias vão se levantar homens que não querem ouvir a sã doutrina. Paulo já estava alertando, porque Éfeso era a quarta maior cidade do Império Romano. Alguns fatos só para você entender. Tinha se tornado um grande centro de comércio. Ela tinha um templo de uma deusa chamada Artemis ou Diana. Artemis para os romanos, Diana para os gregos. A deusa Diana, que era um templo onde as pessoas praticavam atos sexuais como se fosse adoração a essa deusa. Para você entender onde essa igreja estava contextualizada. Ela tinha 3 templos para imperadores. E na igreja de Éfeso, era uma igreja que tinha uma alta rotatividade de líderes, porque toda a rota de comércio passava por ali. Então,
Crê-se que os fundadores dessa igreja foram Priscila e Áquila, junto com Apolo. Mas nós vemos que João é crido na história que um tempo da sua vida morou em Éfeso também. Paulo passava por Éfeso nas suas viagens missionárias, e o próprio Timóteo foi quem pastoreou Éfeso durante muitos anos. Ela estava muito bem ensinada. Você prestou atenção nos líderes agora que eu acabei de citar? Priscila e Áquila, Apolo, João, Paulo e Timóteo. Esses foram os líderes dessa igreja. Ela estava muito bem ensinada. A teologia delas, top. Melhor teologia do mundo naquela época. Revelação sobre o evangelho, perfeita. Escatologia, talvez, perfeita. Eles tinham tudo porque eles foram ensinados pelos melhores. A história nos conta, o Irineu nos conta, que João morou em Éfeso com Maria, cuidando de Maria no final da sua vida. Então imagina, o último apóstolo vivo morou e congregou nessa igreja. Eu não creio que ele pastoreou ela, mas ele era uma voz apostólica ali dentro. Ele congregou nessa igreja. Maria, mãe de Jesus, congregava nessa igreja. Teologicamente não podia ter erro, correto? Eles estavam bem fundamentados teologicamente. Era considerada a igreja mãe daquela região. Mas aí Jesus começa a escrever a carta e fala assim: eu quero que você siga o texto comigo. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Por que Jesus fala isso? Jesus estava dizendo: vocês têm aí muitos pastores, vocês têm aí muitos apóstolos, tem o apóstolo, né, que sobrou aí, vocês têm líderes especiais, fenomenais, mas eu quero lembrar vocês que esses líderes estão na minha mão direita, eu que controlo eles, a autoridade que eles têm vem de mim. Mão direita significa autoridade, representa autoridade. O que João falou veio de Jesus. O que Paulo falou veio de Jesus. O que Timóteo ensinou veio de Jesus. Ele conserva na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas representam os pastores. Jesus estava dizendo: e ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro. E eu passeio no meio da igreja. Agora, a igreja pode ter o melhor pastor, ela pode ter o melhor teólogo, mas se ela não tiver Jesus passeando no meio dela, essa igreja faliu. Jesus falou assim: eu não só tenho os pastores na minha mão, eu passeio no meio da igreja. Você sabia que Jesus passeia no meio dessa igreja também? Ele vai passeando aqui no meio da igreja e ele fala: eu conheço você, Daniele. Eu conheço você, Del. Você está aqui, mas eu conheço você. O pastor ensina, mas eu conheço. Eita, não, você não entendeu, peraí. O pastor ensina a Bíblia para você, mas eu conheço você. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você faz, o que você não faz, o que você pensa, o que você não pensa. Eu conheço as intenções do teu coração. Eu conheço você. Eu passeio no meio da minha igreja. Eu nunca perdi o controle dela. Pastor, olha que tanto escândalo acontecendo nas igrejas. Olha, pastor, o líder tal caiu, o outro líder lá foi adultério, o outro líder... Não, irmãos, é Deus cuidando da igreja. Deus está dizendo: eu ainda passeio no meio da igreja. Eu cuido da minha igreja. O pastor só tem autoridade que é delegada a ele. Cuidado, pastores! Cuidado, líderes! Porque você pode estar na frente da igreja, mas quem manda nela é Jesus. O dono da igreja é Jesus. O noivo da noiva é Jesus. A nossa autoridade é delegada dele. Ele tem o controle. Irmão, isso devia nos animar tanto, porque cada vez que nos reunimos, Jesus está passeando no meio do candelabro, no meio da igreja. Mas eu não senti a presença. Você não precisa sentir, você precisa saber. Jesus está passeando no meio da igreja. Ele passeia no meio das igrejas. Ele não foi ao céu e abandonou a igreja. Ele continua presente aqui. Ele continua presente aqui. Ele tem prazer de estar com a sua igreja. Isso aqui é fundamental. Jesus tem prazer de estar com a sua igreja. Ela pertence a ele e não a homens. Ela pertence a ele e não a homens. Agora ele vai continuar. Versículo 2. Conheço as obras que você realiza,
tanto o seu labor, ou o seu esforço, como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Ele falou assim: eu conheço as obras de vocês. Irmãos, o pastor pode conhecer o que você faz por fora. O pastor pode conhecer aquilo que você apresenta dentro da igreja, aquilo que você apresenta quando ele está presente, mas Jesus conhece de verdade as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, as obras que você realiza, tanto o teu esforço como a sua perseverança. Ele conhecia que a igreja de Éfeso era uma igreja esforçada, que tinha muitas obras boas. Jesus falou assim: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu esforço e a tua perseverança. Para a igreja de Tessalonicenses ele falou algo similar. Ele falou assim, 1 Tessalonicenses 1:3. Lembramos, Paulo falando para eles, né? Lembramos constantemente diante de Deus e Pai, isso, da operosidade da fé de vocês. Isso quer dizer, do trabalho que a fé de vocês produz, do esforço motivado pelo amor, ou da dedicação do amor de vocês, e da firmeza da esperança que provém do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim: eu sei que vocês têm obras, vocês têm esforço e vocês têm perseverança. O esforço é motivado pelo amor, a obra é produzida pela fé, e a esperança é produzida, ou melhor, a perseverança é produzida pela esperança que nós temos no Senhor Jesus. Ele falou: eu conheço tudo que vocês fazem, eu passeio no meio da igreja, eu sei aquilo que vocês estão produzindo. E ele fala assim: eu sei que vocês não podem suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Uma das funções da igreja é colocar à prova os profetas e os apóstolos e os pastores para ver se eles são de Deus de verdade. Essa é uma função da igreja. E essa é uma obra que Jesus fala que eles estavam praticando. Não suportavam falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, colocavam eles à prova e descobriam que eram mentirosos. Depois eu vou falar dos nicolaítas, que tinham se infiltrado no meio dessa igreja. Daqui um pouquinho eu vou falar sobre eles. É claro que nós precisamos distinguir entre diferenças teológicas e heresias. Diferenças teológicas, por exemplo, eu tenho irmãos na fé que não creem na operosidade dos dons espirituais. Eles creem que os dons cessaram. That's okay. Isso é uma diferença teológica. Diferença teológica, por exemplo, que são coisas secundárias, é escatologia. Um crê que Jesus volta antes da tribulação, outro crê que é depois, outro é no meio, outro crê que vai ser espiritual. Gente, é escatologia, it's okay, diferenças teológicas, mas nós temos que combater heresias. Heresias nós somos comissionados a combater. Nós não podemos permitir heresias no meio da igreja. Tudo aquilo que vai contra a palavra, que tira a divindade de Cristo, que vai contra o Espírito Santo, que quer quebrar a união do corpo de Cristo, deve ser combatido. E a chave de que algo é heresia é que vai contra a Escritura e nega os fundamentos da fé. Jesus olhou para eles e falou: cara, vocês fazem isso muito bem. Vocês estão até identificando quem são falsos apóstolos e quem não são. Vocês estão fazendo isso muito bem, mas ele vai continuar. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Olha só o que Jesus está falando. Olha o testemunho de Jesus acerca dessa igreja. Jesus falou: você está passando por tribulação, você se manteve firme, você não esmoronou por causa do meu nome. Você está sendo perseguido, porque lembra que eu falei alguns domingos atrás que o culto ao Império Romano tinha sido instituído? Então essa igreja estava num lugar que tinha 3 templos aos imperadores.
E eles se negaram a adorar. Então provavelmente estavam sendo perseguidos. Jesus falou: legal, vocês estão segurando firme aí as pontas, vocês não estão se dobrando diante do sistema por causa do meu nome. Agora, depois de listar todas essas coisas boas que eles fizeram, depois de fazer uma lista e começar... Sabe aquela pessoa que te elogia para depois falar algo ruim de você? Você conhece alguém assim, não? Ela começa te elogiando primeiro, ela vai falando as coisas porque ela tem algo em mente, ela quer falar algo ruim de você. É mais ou menos aqui o que Jesus fez. Jesus falou: você faz isso bom, você está fazendo isso correto, você está se esforçando nisso, você está legal, mas... Irmãos, tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Eu sei que você trabalha pra caramba, eu sei que você faz boas obras, e isso, legal. Eu sei que você está identificando os apóstolos falsos, falsos mestres, legal. Mas eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Tudo isso que você faz te tornou frio. Jesus. Tudo que você tem feito está sendo anulado por aquilo que você abandonou. Irmãos, eu já recebi repreensão de várias pessoas. Já recebi repreensão de pastores, de líderes, de amigos, da esposa. Já recebi. Agora, você ouvir isso da boca de Jesus, Jesus fala: você faz muitas coisas boas, mas o principal você deixou de lado. Nós temos a tendência de pensar que esse versículo, às vezes a gente recita ele até errado, a gente fala: você perdeu o primeiro amor. E não é isso que Jesus está falando. Jesus não falou em perca do primeiro amor, ele falou em abandono do primeiro amor. Ele falou assim: você abandonou, é uma decisão, é uma ação, o seu primeiro amor. Perder pode até ser involuntário, perder pode até ser inconsciente, agora abandono não. Abandono é voluntário, é consciente, é com entendimento. Sabe o que Jesus estava falando aqui? É mais ou menos o que ele falou em Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao 9. Já citei isso para vocês. Que ele falou assim: este povo me adora com os lábios, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos humanos. Este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Louvor é ruim? Louvar é ruim? Não. Louvor é bom, sim. Mas louvor sem coração se torna hipocrisia. Jesus estava falando para eles: vocês estão fazendo coisas certas, mas sem o coração. Nós podemos fazer coisas boas, mesmo assim não serem aceitas por Deus. Preste atenção nisso. Jesus disse: em vão me adoram. It's in vain. É em vão. É como se não tivesse feito nada. Por quê? Me adoram com a boca, com os lábios, mas o coração já abandonou o primeiro amor. Em vão me adoram. Eu não aceito obras sem amor. O homem vai aceitar obras sem amor. Você pode encontrar um monte de pessoas que vão aceitar o seu serviço sem amor. A igreja, a instituição, talvez vai aceitar o seu serviço sem amor. O pastor, às vezes, vai aceitar o seu serviço sem amor. Mas Deus não aceita serviço sem amor. Para Deus é em vão. É como se você não tivesse feito nada. Porque toda obra que eu pratico sem amor não está gerando adoração, está gerando religiosidade.
Toda obra praticada sem amor não gera adoração, está gerando religião. Você entendeu isso? Isso é importante você entender. Irmãos, que triste é quando Jesus diz que tem algo contra a gente. Que é o próprio Deus falando, eu tenho algo contra você. Você já imaginou se nas suas orações diárias, cada vez que você dobrasse o seu joelho, essa fosse a conversa com Jesus? Você faz isso bem, mas eu tenho isso contra você. Bem, mas eu tenho isso contra você. Jesus passeia na igreja. Ele está passeando no meio dos candelabros e ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece se eu estou adorando da boca para fora ou se eu estou adorando com o meu coração. O grupo de louvor nunca vai conseguir identificar isso. O pastor não consegue identificar se um glória a Deus é da boca para fora ou se é de coração. Mas o Senhor que caminha no meio da igreja, esse identifica onde está o nosso coração. Meu Deus. Ele conhece a motivação do nosso coração. Eu posso fazer com um sorriso, eu posso fazer ao levantar as mãos, eu posso fazer cantando, eu posso fazer ajoelhados ou prostrado, e ainda assim não está fazendo de coração. Essa é a realidade que nós enfrentamos. Jesus olha para a igreja de Éfeso, e eu quero que você agora pare de pensar no seu amigo que você pensou agora. Ah, se esse amigo tivesse aqui, seria para ele essa mensagem. Ah, se aquela pessoa tivesse no culto, é para ela. Não, isso aqui é a mensagem para a igreja. Às vezes nós pensamos até na igreja do fulano. Mas não, essa mensagem, pastor Daniel, é para a nossa igreja num contexto geral. Não, irmão, essa mensagem é para mim e para você, é individual. É para eu entender que eu não posso adorar a Deus sem coração. É para você entender que se o coração está longe de Deus, toda obra que eu pratico não é aceita por Ele. Ele fala assim, você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou, foi uma decisão, foi uma ação. Você conscientemente abandonou o primeiro amor. Você pode servir na igreja, ser um cristão de anos e ter abandonado o primeiro amor. Você pode ser um jovem, uma jovem aqui, que deveria estar vivendo o seu primeiro amor no máximo de potencial, de intensidade, e mesmo assim ter abandonado o seu primeiro amor. Você pode ser esforçado, praticante, pregar bem, cantar bem, servir bem, limpar bem, e ter abandonado o seu primeiro amor, porque eles estavam todos dentro da igreja. Jesus está ensinando e escrevendo a igreja. Jesus não está falando assim, preste atenção, nós precisamos entender isso. Jesus não está falando, aqueles que saíram da igreja, saíram porque não tinham mais o primeiro amor. Foi por isso que eles se afastaram, se desviaram porque tinham abandonado o primeiro amor. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando, vocês que estão dentro da igreja, vocês que estão recebendo essa carta, o pastor que está lendo essa carta, primeiramente passando para a igreja, vocês abandonaram o primeiro amor. A religião pode produzir boas obras, mas somente o relacionamento com Cristo nos consegue manter vivos no primeiro amor. Esse problema era tão grande, irmãos, e eu estou tentando me lembrar de pausar, porque colocaram ali para mim, slow down, vai devagar, porque ela está traduzindo. Então eu começo, eu paro. Tem tradução hoje, eu estou tentando aqui. Misericórdia, Jesus. Mas às vezes é até bom, porque a gente consegue explicar mais pausadamente, né? Aleluia. Esse problema era tão grande que todas as coisas boas que eles fizeram foi anulada pela falta do primeiro amor. Tudo. O pastor pregava bem pra caramba, estava seguindo ali. Eu não sei se nessa época aqui era Timóteo que era pastor ainda.
Se for Timóteo, não sei quem veio depois de Timóteo, tem uma carta que fala que o escravo Onésimo, né, tem uma história que fala que ele se tornou pastor dessa igreja também. Eu não sei quem era o pastor, mas Jesus falou para ele assim: tudo de bom que vocês estão fazendo não valeu de nada porque vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus diz assim: você ainda me ama? Você ainda me ama? Porque o que está parecendo é que você me ama, mas não me ama acima de tudo. Não é de todo o coração. Irmãos, Deus fala tanto sobre o amor a Ele, que quando Ele menciona amar a Deus, Ele sempre faz ênfases. Ele faz assim: de todo o coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não deixa lugar para que Deus seja o segundo lugar. Deus não pode ser segundo lugar das nossas vidas. Quando Deus se torna segundo lugar, aquilo que tomou o lugar de Deus se tornou um ídolo na minha vida. Quando Deus se torna, ou assume o segundo lugar, e às vezes o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, às vezes já nem sabemos mais qual lugar Deus está. Quando isso acontece, as coisas que passam acima de Deus se tornam ídolos. Não, pastor, mas eu não adoro elas. Não, pastor, mas eu não me prostro, eu não canto para elas. Eu sei que não, mas você dá prioridade para elas. Você coloca elas no status de Deus na sua vida. Quando a cruz já não é mais suficiente, quando a cruz já não nos faz mais chorar, quando a cruz não traz mais arrependimento ao nosso coração, quando glorificar a Ele não é mais o sentido da nossa vida, nós criamos ídolos para nossas vidas. Sabe o que Jesus estava falando aqui para Éfeso? As tuas obras tomaram o lugar do primeiro amor. As tuas obras tornaram-se o seu Deus. Eu quero que você note, eu vou mencionar mais tarde, que Ele não mandou parar de praticar as obras. Jesus, em nenhum lugar na Bíblia, mandou alguém parar de trabalhar. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Irmãos, quando a cruz se torna normal, quando você consegue ler sobre a cruz, pensar sobre a cruz, e isso já é normal para você, é uma indicação que o primeiro amor está se acabando. Quando já não há mais gratidão, a verdade é que nós estamos perdendo o primeiro amor, porque nós estamos trocando por outras coisas. Nós estamos trocando relacionamento por religião. O que é religião? Eu não falto um culto, legal. Isso é bom, isso é válido. Eu ajudo na igreja, legal, é bom, é válido, eu sirvo, é bom, é válido, mas eu já não tenho mais Deus em primeiro lugar na minha vida, porque tudo o que eu faço é para cumprir uma agenda ou um requerimento de uma igreja. Quando eu tenho tempo para tudo, menos para Ele. Jesus olhou para Éfeso e falou: Ei, vocês têm tempo para fazer boas obras, vocês têm tempo para combater os apóstolos falsos apóstolos, e isso é válido. Mas por que vocês não estão tendo tempo para mim? O que está acontecendo? O primeiro amor foi abandonado. O que é o primeiro amor, pastor? Eu já ouvi várias pessoas descreverem o primeiro amor. Você pode entender ele de várias formas, mas eu vou descrever para você o que eu creio que é o primeiro amor, porque é a forma que eu me sinto. O primeiro amor é quando eu tenho uma alegria inexplicável. As coisas estão viradas às vezes de cabeça para baixo e eu estou alegre. Porque a minha alegria não vem, como o pastor Rafael fala, não vem da circunstância. A minha alegria vem de quem está morando em mim. O primeiro amor é quando eu tenho paz que excede todo entendimento. É quando, essa semana para mim, por exemplo, foi uma semana bem conturbada e bem cansativa, né? Esses dias foram bem cansativos, começando na segunda-feira. Mas não tem lugar melhor
não tem espaço melhor, não tem lugar que me dá mais paz do que na presença de Deus. Ontem eu sentei para finalizar, eu já tinha feito o meu esboço, mas eu queria ainda sentar. E eu sentei no chão ontem e eu não conseguia escrever. Eu conseguia apenas chorar na presença de Deus. E eu falei, Deus, obrigado. Porque escrever é aquilo que eu sou obrigado a fazer. Terminar meu esboço. Mas isso aqui, sentar na tua presença, é prazer. Primeiro amor é quando, sabendo que eu tenho que pregar no outro dia, eu me importo mais em passar tempo com ele do que ter um esboço pronto. Eu estou falando de mim. Você vai colocar você aí na história. Primeiro amor é acreditar tanto em Deus e não conseguir compreender como um Deus tão grande assim consegue me amar tanto e habitar em mim, que a vida fica mais colorida. Eu não perco tempo com coisas. Você não deve perder tempo com coisas que não valem a pena. Irmãos, lembra quando você se converteu de verdade? Eu sei que tem pessoas que é um processo, ela vem, levanta a mão, mas não é uma conversão verdadeira. Mas quando você se converte de verdade, quando o Espírito Santo entra dentro de você e você fala, peraí. Eu estava indo para o inferno, agora eu tenho uma eternidade com Deus. Deus me ama tanto. Deus olhou para mim e falou, eu quero você para mim. Quando você entendeu isso, você tenta lembrar aí o sentimento que entrou dentro do teu coração. A alegria. Sabe, quando você falou, cara, eu encontrei o maior tesouro que eu podia ter encontrado. Aquilo que satisfez, preencheu todos os vazios. Aquele que me deu vida quando eu não merecia. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, habitou em mim e eu me apaixonei por Ele. A vida ficou mais colorida, não ficou? Não fez mais sentido as coisas. Deus me ama tanto. E isso me faz agir como se Ele me amasse de verdade. Sabe quando você chegava nos ambientes e não conseguia não falar de Deus? Todo ambiente que você ia, podia ser a conversa de bar, você falava de Jesus. Podia ser uma festa de aniversário, você falava de Jesus. Por quê? É o primeiro amor. Você agora está sentindo essa alegria. Eu amo tanto Ele, eu quero tanto Ele, que eu não consigo não falar dEle. Eu amo muito e tanto a palavra, eu amo tanto a noiva, o meu maior prazer é estar na casa dEle. Irmãos, qual foi a última vez que você contava os dias para chegar a hora do culto? Contava as horas. Ultimamente tem sido, tá chegando o domingo de novo, eu tenho que ir lá, senão o pastor vai me ligar. Eu preciso ir lá cumprir o meu papel. Indicação de que o primeiro amor está sendo abandonado. Sabe, o primeiro amor, no meu entendimento, é quando eu começo a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Ele odeia. Quando Deus pede para eu mudar alguma coisa e eu não faço isso de cara feia reclamando, eu faço isso com prazer, porque eu estou mudando pelo maior amor da minha vida. Primeiro amor é quando eu paro de praticar as coisas que Deus pediu para eu praticar e começo a praticar aquilo que a palavra me instrui a praticar, porque o primeiro amor não pode ser ausente da obediência. Tem pessoas que acham que amam, mas não obedecem. O primeiro amor anda lado a lado com a obediência. Primeiro amor é quando nada mais me abate. Paulo fala isso. Paulo fala, cara, posso até desanimar. Posso até ficar um pouco triste, mas abatidos, desesperados, nada me abate, nada me desencoraja. O irmão olhou torto para mim, o que é que tem? So what? Jesus está olhando para mim. Jesus está caminhando no meio da igreja, Ele está me vendo. So what? Eu não me importo com o que os outros fazem ou deixam de fazer. Eu estou aqui por Cristo e não por pessoas.
Agora, o resultado de eu estar aqui por Cristo, eu vou servir pessoas, independente do que elas fazem ou deixam de fazer. Primeiro amor torna a vida mais leve. Primeiro amor é eu realmente fazer aquilo que a minha boca fala que eu faço. Não, porque eu amo Jesus acima de tudo. Então eu preciso praticar aquilo que eu tenho falado. Esse é o primeiro amor. O primeiro amor não deixa as decepções da vida me afastarem de Cristo. Não deixa pessoas me afastarem de Cristo. Irmãos, deixa eu dar um segredo para vocês aqui. Se alguma pessoa tiver o poder de fazer você se afastar de Cristo, você não andou no primeiro amor. Como assim, pastor? Se alguém na face da terra tiver o poder, pode ser o seu pastor, se ele tiver o poder de te afastar de Cristo, você não conheceu o primeiro amor. Ninguém, eu sei que tem pessoas frustradas, que foram feridas pela igreja, mas não abandone Cristo. Cristo tem que ser maior do que as tuas frustrações, do que as tuas decepções. Ele te amou tanto, e se você ama Ele de verdade, nada vai poder te afastar do amor de Cristo. Quando as pessoas conseguem nos decepcionar ao ponto de abandonarmos a Cristo, nós tínhamos experimentado uma religião e não o primeiro amor. É uma religião. O primeiro amor, irmãos, é quando você tem prazer de fazer as coisas para Deus. Você não faz porque alguém está te pedindo, porque é obrigado. Você tem prazer, somente prazer. Não é obrigação. E qual foi a resposta de Jesus? Você abandonou o primeiro amor. Você deixou de me amar com todo o seu ser. Aí ele vai falar, mas eu vou te ensinar a corrigir isso. Primeira coisa, lembra-se. Coloca o próximo. Lembra-se, pois, de onde você caiu. Abandonar o primeiro amor é uma queda. Abandonar o primeiro amor é você cair de um estado, é você cair de um lugar, é você estar aqui e agora você está aqui. Lembra-te, pois, da onde você caiu. Comece a lembrar o que te fez cair. Comece a meditar, a refletir sobre as coisas que você tem praticado. Tem pessoas que já não refletem mais na sua vida espiritual, que já não meditam mais, se acostumaram com a mesmice, com a mornidão. Nós vamos ver na última igreja, que Jesus fala que os mornos, ele vomita da boca. E às vezes nós estamos acostumados a sermos mornos, porque nós não refletimos, nós não lembramos de onde nós caímos. Sabe, eu ouço testemunhos de várias pessoas aqui na igreja, do que eles viveram no passado. Gente, tem testemunho aqui que eu tenho dificuldade de acreditar. Que é tanto poder, é tanto milagre, é tanta coisa que Deus já fez na vida dessas pessoas. Eu fico, Jesus, eu quero viver isso também. Mas aí eu começo a perguntar, por que não está mais acontecendo? Por que foi só no Brasil? Por que lá você ouvia a voz de Deus? Por que lá você via? Por que lá você sonhava? Por que no Brasil acontecia aqui não? Porque você caiu de um lugar que você estava e você não está notando que você não está mais lá. A pior coisa que pode acontecer é um engano espiritual, quando nós achamos que somos aquilo que nós já não somos mais. Você entendeu o que eu falei agora? O engano espiritual é quando nós achamos que somos aquilo que já não somos mais. É quando eu falo, não, mas eu estou bem, pastor. Deus me ama. Eu falo com Deus, pastor, eu faço meu devocional todas as manhãs. Mas você está fazendo como obras, como prática, como religiosidade, ou você está no primeiro amor ainda? Você caiu às vezes e nem percebeu que caiu. O engano é a pior coisa para um ser humano viver, porque ele não vê. O engano, o próprio significado da palavra é que você não percebe, você não vê aquilo que está acontecendo com você. Isso é um engano. Você se engana.
E aí Jesus fala assim para ele, lembre-se de onde você caiu. E agora ele vai falar, arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Por que Jesus fala arrependa-se? Porque abandonar o primeiro amor é pecado. Ah, pastor, eu estou numa estação de frieza, está em pecado. Ah, pastor, eu estou numa estação que eu não estou tão fervoroso, eu não estou amando tanto a Cristo como antes. Isso é pecado. Na Bíblia só tem uma coisa que a Bíblia nos instrui a nos arrependermos, de pecado. Não existe outra coisa. Todo abandono do primeiro amor é um pecado. Então Jesus fala assim, arrependa-se e volte. O lindo de Jesus é que ele não fala assim, eu não quero mais ter comunhão com você, eu não quero mais ver a tua cara. Não, ele fala assim, arrependa-se e volte para mim. Volte para mim, eu quero você me amando de novo como eu amo você. Arrependa-se e volte. Irmãos, ainda há solução para a frieza espiritual que você está enfrentando. Ainda há solução para isso que você está vivendo, mas ela precisa começar com arrependimento. Arrepender-se de ter abandonado o primeiro amor. Eu acho tão legal porque a resposta de Jesus para o abandono do primeiro amor não é parar de fazer as obras, é arrepender-se e voltar a praticar as obras do início. O que era isso? Irmãos, aqui novamente é o meu pensamento sobre isso. Eu creio que as obras do início são as mesmas obras que eles praticavam agora, só que era com amor. Era por Jesus, não era pela igreja, não era para manter a estrutura, eles faziam por Jesus, eles faziam com prazer, eles faziam com alegria, eles faziam com amor. Deus falou para eles, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Come back. Jesus, em todas essas cartas, Jesus dá solução para o problema espiritual que as igrejas estavam enfrentando. A solução para a frieza espiritual e não viver mais o primeiro amor é você se arrepender. Essa é a única solução. Eu acho interessante que as pessoas, quando vê um jovem muito animado, cheio de Deus, querendo servir a Deus, eles falam, é porque ele está no primeiro amor ainda, pastor. Daqui a pouco vai passar. Não. Como assim vai passar? Tem que intensificar. Irmãos, se um jovem que não conhece Jesus ainda, está aprendendo agora, se converteu agora, está com essa chama, quanto mais eu e você que já conhecemos a palavra de Deus, que já sabemos, já experimentamos, já vivemos, já provamos deste amor, quanto mais eu e você, o amor não pode acabar, ele tem que intensificar, ele tem que ser mais forte ainda. Normalmente quem fala isso é porque está frio. Aí porque o outro está queimando por Jesus, ele fala, não, vai acabar, daqui a pouco ele vai se tornar igual a mim. Não, o sangue de Jesus tem poder. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que orar para que esse amor não se acabe. E se ele se acabar, nós temos que voltar ao arrependimento. Arrependa-se. Fazer sem amor é pecado. Preste atenção nisso. Fazer sem amor é pecado. Jesus falou assim, vocês estão fazendo coisas boas, fazendo sem amor. Arrependa-se, é pecado. Eu sou doido em fazer isso, mas eu preciso fazer isso. Se você está servindo aqui nessa igreja sem amor, está servindo por servir, eu quero convidar você a parar de servir. Não faça isso. Entra numa jornada espiritual de voltar ao primeiro amor. A igreja não precisa mais de mim. Não, nós precisamos. Nós precisamos da sua ajuda, do seu voluntariado. Nós precisamos, porque tem muita coisa para ser feita. Mas você fazer sem amor, reclamando, você fazer aqui querendo ir embora. Você está aqui porque tem que cumprir uma escala, mas o coração já está lá fora. Para de fazer. Se Jesus não está aceitando isso, a resposta não é você abandonar, a resposta é você fazer com amor, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras.
Eu falei mais cedo, Jesus nunca mandou ninguém parar de trabalhar na Bíblia. Tem pessoas que falam assim, agora Deus está mandando uma estação, uma temporada de ficar parado. Isso não é bíblico, não existe isso. Agora, existe temporadas de você aprender a fazer com amor de novo. Não existe. Ele não manda parar de trabalhar, ele corrige a motivação. Ele corrige a motivação. Volte às práticas das primeiras obras. Volte a praticar aquilo que você fazia no início. Quando Marta foi reclamar com Jesus e falou assim, Jesus, não te incomoda que a minha irmã não me ajuda? Eu acho interessante que Marta estava fazendo aquilo que era secundário, não primário. Marta estava fazendo aquilo que era menos importante naquele momento. E ela não pede para Jesus, Jesus, deixa eu me assentar também, aí nos teus pés. Ela pede, manda Maria parar, para que ela venha me ajudar. Quem não faz com a motivação correta, se incomoda com quem faz. Porque ela devia ter perguntado, essa era a mentalidade de Marta, olha, ela devia ter perguntado, Jesus, posso parar isso aqui? E sentar aí nos teus pés também? Mas ela perguntou, por que não te incomoda que ela não está fazendo nada? Jesus falou, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, ansiosa com muitas coisas, mas uma só. E ela, Maria, escolheu a melhor parte. Ele não manda em nenhum momento Marta parar, você notou isso? A obra que ela estava fazendo não era ruim, a motivação estava no lugar errado. Ele corrige a motivação e as prioridades. Aquele que aprende a se assentar com Jesus e contemplar Ele e amar Ele primeiro, depois vai fazer obras com a motivação correta. Quando Maria depois veio no capítulo 12 de João, e ela derramou aquele nardo puro aos pés de Jesus, ela derramou ali um valor de 1 ano de trabalho. Mas só que ela já tinha se assentado aos pés de Jesus. Então para ela, o trabalho e a obra que ela fez agora foi com a motivação correta, foi pelo primeiro amor. Ela derramou nos pés de Jesus aquilo que ela aprendeu a valorizar. Ela entendeu quem Jesus era, então para derramar um frasco de nardo puro, que valia 1 ano de trabalho, não custou para ela nada. Quando o coração está nele, gente, a gente faz as coisas sem custar nada, sem ser pesado para a gente, sem ser doído para a gente. Porque nós temos que aprender a sentar nos pés dele primeiro. Não é difícil entregar quando você se assenta nos pés de Jesus. Você sabe por que você tem dificuldade de entregar o seu dízimo e a sua oferta fielmente ao Senhor? Porque você não aprendeu a se assentar nos pés dele. Essa é a realidade. Você abandonou o primeiro amor, você começou a fazer obras por fazê-las. Porque quem faz a obra com a motivação do primeiro amor, não vê o custo do nardo que é derramado aos pés de Jesus. Jesus falou assim, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Ele fala assim, se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que ele está falando? Eu vou tirar o seu status de igreja. Eu vou usar para nós entendermos. Se você não se arrepender, eu vou me retirar de você. E você não vai ser uma igreja mais. Você vai ser um clube, você vai ser uma reunião de amigos, você vai ser um grupo de pessoas que se reúnem, mas você não vai ser mais igreja se não houver arrependimento. Aí ele fala, mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem eram os nicolaítas, irmãos? Para nós terminarmos. Os nicolaítas eram um grupo de pessoas que os pais da igreja, como Irineu, eles creem que veio do diácono Nicolau. Havia um diácono, dos 7 primeiros diáconos, que se desviou e ele formou uma seita chamada Nicolaítas. Os nicolaítas, eles pregavam sobre o prazer humano. E eles queriam que, pela graça de Cristo, em nome da graça,
todos tivessem o direito de fazer aquilo que eles tinham vontade de fazer. Então, seja ela obras sexuais, sejam elas amor ao dinheiro, seja o que for, aquilo que te desse prazer, você podia fazer em nome da graça. Aí Jesus falou assim: eu tenho ao seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas. Vamos lá, primeiro, Jesus não falou odiar os nicolaítas, porque Deus não vai aprovar ninguém odiando outra pessoa. Ele falou as obras dos nicolaítas. Você odeia aquilo que eles praticam, as quais eu também odeio. Fica de pé, por favor, para nós terminarmos. Ele vai dizer assim: você abandonou o primeiro amor, você precisa voltar a se arrepender. Mas uma coisa eu tenho a favor de vocês: você tem tentado manter a igreja pura. Você tem tentado manter a pureza da igreja. Irmãos, se você está vivendo na fase de que o amor está se esfriando, eu quero convidar você: não perca a sua índole, não perca o seu caráter, não perca o seu amor pela palavra e viver pela palavra de Deus. Se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Aí ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem é esse vencedor aqui? Aquele que se arrependeu. Quantas vezes Deus nos chama ao arrependimento e nós jogamos a conta para o irmão do lado? Quantas vezes Deus nos chama ao arrependimento e nós às vezes com vergonha falamos: se eu me identificar aqui, a igreja vai saber que eu estou frio, né? Irmão, nós já sabemos. Se nós conseguimos identificar, quanto mais o Espírito, quanto mais Jesus. Quantas vezes a gente fala: Deus está falando, vamos voltar ao arrependimento, vamos nos arrepender de novo, voltar às primeiras obras. Vamos deixar o orgulho de lado. Vamos deixar as coisas. Que vergonha é o quê? Vergonha o diabo tem que ter, que ele não vai ter mais controle sobre a sua vida. E Deus está falando: volte, se arrependa, porque quando você se arrepende, quando você pratica as primeiras obras, você se torna um vencedor e você vai ter direito de comer do fruto da árvore da vida que está no jardim de Deus. O que é isso? Lembra que eu preguei, quando eu falei sobre o céu, que existem prazeres no céu que são reservados para alguns? Irmãos, ele não falou em nenhum momento aqui que essa pessoa não ia para o céu, mas ele falou que ao que vencer vai ter um prazer específico no céu, vai ter uma regalia, que é comer do fruto da árvore da vida. Existe uma classe no céu de pessoas que entenderam que só o arrependimento vai dar acesso a essas coisas. Existe uma coisa, as pessoas às vezes não entendem Bíblia e confundem, porque a entrada no céu é graça, mas no céu existem coisas que o acesso vai ser para algumas pessoas que cumpriram algumas coisas. O acesso a isso que ele falou agora é pessoas que entendem que precisam se arrepender e voltar à prática das primeiras obras. Não existe outro caminho para você voltar a amar a Deus de verdade, você amar as coisas de Deus de verdade, você ter alegria de estar na presença de Deus, você ter felicidade de estar com os irmãos, de você amar o próximo. Não existe que não comece pelo arrependimento. O que é arrependimento, pastor? Eu reconhecer quem eu sou, eu reconhecer as minhas práticas, o lugar, o estado que eu estou agora. Por isso que ele fala: lembra-se de onde você caiu. Eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer que eu estou longe de Jesus. Eu preciso reconhecer isso e dizer: Senhor, eu vou mudar. Eu não me permito mais viver nessa frieza que eu estou. Eu não me permito mais viver. Senhor, eu já experimentei tantas coisas de Ti.
Eu já vivi tanto, Senhor, eu tive sonhos, visões, profecias. Senhor, eu já vi milagres acontecendo, mas ultimamente, Senhor, eu não consigo nem sentir a Tua presença. Mas hoje eu tomo uma decisão, eu me arrependo do meu pecado, de ter abandonado o meu primeiro amor. E eu tomo uma decisão de voltar a viver isso. Olá, obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa mensagem abençoou você, compartilhe ela com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados. E já aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Freedom Church. Se você tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários abaixo e nós estaremos orando por você. E se você mora na região de Washington DC, Maryland ou Virgínia, venha nos fazer uma visita. Será um grande prazer receber você na nossa família. Deus te abençoe.